Bem-vindos à palestra online. Hoje nós vamos falar de cuidados odontológicos na odontopediatria para pacientes infantis em tratamento de câncer. Meu nome é Josenei Coimbra, dentista, odontopediatra e trabalho com crianças com câncer. Os cuidados odontológicos são de suma importância para esse grupo de indivíduos. A cada detalhe tem a sua importância no exame clínico. Nada pode passar despercebido. Então, o exame clínico minucioso é muito importante para esse grupo de indivíduos. Compartilhar as informações com a família, porque a falta de informação ela pode interferir no tratamento e na prevenção de efeitos colaterais que vão existir durante a terapia antineoplásica. Um planejamento de tratamento, traçando etapas e de fácil entendimento tanto dos familiares quanto do paciente, vai demandar uma boa colaboração tanto dos familiares como o envolvimento da criança também no tratamento odontológico. Obter a colaboração tanto dos familiares quanto do paciente depende da coordenação motora da criança na fase de higienização e também dos familiares que, tendo uma informação correta, podem auxiliar a criança no seu tratamento. Você pode perceber que durante o tratamento, dependendo da idade da criança, você vai fazer um paralelo com a alfabetização da criança. Quanto mais alfabetizada for a criança, mais coordenação motora ela vai ter para a higienização com a escova, a quantidade de pasta dental e o uso do fio dental. Você pode perceber que, não tendo essa coordenação motora, você vai solicitar mais ainda a colaboração dos familiares e de quem cuida dessa criança. O envolvimento e o compromisso da criança e dos familiares vai depender da informação, da qualidade de informação e não da quantidade de informação que você, dentista, que vai passar a cuidar dessa criança em tratamento de câncer, envolver esta família e envolver essa criança, demonstrando que é muito importante o cuidado odontológico nessa fase do tratamento. Um bom exame clínico, reconhecendo os sinais do paciente. Por exemplo, um paciente que entra junto com o pai ou com a mãe no seu consultório odontológico, você já vai perceber se essa criança é muito dependente do pai ou da mãe, se ela estiver de mão dada, no colo, à frente ou atrás. São sinais de personalidades que você, na entrada do paciente no seu consultório, você já vai traçando o exame clínico desde a entrada do paciente no ambiente. Se ele é muito dependente, se ele já entra com o dedo na boca, se ele já vem com algum instrumento, brinquedo ou alguma coisa, ele demonstra para você, ao caminhar da entrada até a cadeira odontológica, ele já demonstra a personalidade que ele tem de envolvimento, de dependência e de soberania dos pais ou independência da criança. Obter a confiança tanto dos familiares quanto da criança é muito importante para um bom desenvolvimento do planejamento e alcançar os resultados que você traçou no seu planejamento de tratamento. Essa criança ela está debilitada. Muitas vezes ela chega no seu consultório naquela janela terapêutica do tratamento oncológico e com isso você como profissional, obter a confiança dessa criança em que ela vai ser tratada, mas sem muita invasão, sem muito ruído, porque ela já está fazendo um tratamento que é muito agressivo. Então depende muito de como você vai abordar essa criança que está em tratamento com câncer, como o acolhimento desta criança, para que você tenha também um bom resultado no tratamento, no cuidado odontológico. Então, um bom exame clínico, compartilhamento de informação com a família, porque a falta de informação vai interferir no tratamento e na prevenção de doenças bucais, advindas dos efeitos colaterais da terapia de câncer. Esses pacientes oncológicos pediátricos,
muitas vezes eles têm uma janela terapêutica que você vai perceber que naquele momento você pode intervir com cuidados odontológicos. E muitas vezes essa falta de informação de como você, em que fase do tratamento da criança você pode intervir, interfere no teu planejamento. Então, você fazer um planejamento do tratamento, dependendo do protocolo dessa criança que está em tratamento de câncer, é muito importante. Você saber em que fase que está o tratamento. O importante é de que a criança faça a primeira visita ao dentista para ter cuidados odontológicos antes de começar a radioterapia ou a quimioterapia. O envolvimento e o comprometimento com a criança e a família é muito importante para que você obtenha um bom resultado. Então agora nós vamos falar sobre cuidados odontológicos específicos na odontopediatria oncológica. Qual a melhor opção de você fazer o tratamento e cuidados odontológicos para uma criança que está em tratamento de câncer? A melhor opção é a informação tanto da criança quanto do familiar. Os fatores de interferência na saúde bucal de um paciente infantil em tratamento de câncer. A higiene. Então, existe um trio de saúde bucal, que é a escova, a pasta e o fio dental. Como utilizar esses elementos sem que isso cause algum dano às estruturas bucais? Então, a escova tem que ser muito macia e pequena, a infantil. A pasta tem que ser clara ou transparente, porque você vai ver se existir algum sangramento gengival. Se for colorida, você praticamente não terá essa visão do sangramento gengival. E o fio dental, a técnica correta de uso do fio dental para a boa higienização. Outro fator de interferência da saúde bucal é a alimentação. Buscar uma alimentação saudável, com um prato bem colorido, com que a criança possa se alimentar durante essa fase do tratamento, interfere também na saúde bucal dessa criança em tratamento. A qualidade é muito melhor do que a quantidade com que essa criança vai se alimentar. Alimentos que sejam frutas, legumes, cozidos, mais moles, mas não tão ácidos. Então, frutas que não sejam ácidas, alimentos que sejam alcalinos, para que a boca da criança não sofra tanta interferência da acidez do alimento, isso também ajuda muito. A importância da dentição decídua na visão dos pais. Então é importante você, dentista, que está cuidando de uma criança em tratamento oncológico, você passar todas as informações para os pais da importância da dentição decídua, ou a dentição de leite, mostrando para ele, fazendo com que ele acompanhe o teu exame clínico, demonstrando para ele quais são os dentinhos que a criança tem na boca, qual é a fase dental que ele está, se ele está na troca de dentes, se já existem dentes permanentes, se já existem dentes que estão erupcionando, quer dizer, nascendo. Tudo isso é muito importante para que o pai, a mãe saibam que essa criança tem uma evolução dental e que pode interferir na saúde bucal caso ela tenha um dentinho que esteja mole e vai cair durante uma fase de quimioterapia que pode sangrar, e explicando para o responsável que esse sangramento é devido ao que o dentinho está mole e não um efeito colateral da rádio ou da quimioterapia. É importante você saber a fase que está em tratamento e demonstrar aos pais o seu conhecimento quanto à erupção dentária. A informação é a melhor arma para a colaboração tanto dos familiares quanto da criança em tratamento. Existem algumas enfermidades sistêmicas que interferem na formação do órgão dental. As doenças de infância, como estado geral e a saúde da criança, podem interferir no estado geral da criança e no órgão dental. Por exemplo, uma criança que esteve com uma cachumba, com sarampo, uma catapora, muitas vezes essas doenças infantis aparecem na fase de dentição mista, quer dizer, a criança está trocando de dente. Então, aquele dentinho que ainda não nasceu pode sofrer
alterações devido à medicação. E os dentinhos que estão na boca podem sofrer alterações porque a baixa resistência da criança e também o cuidado da mãe, a preocupação dos responsáveis em medicações, muitas vezes eles esquecem da higienização. Então essa criança pode sofrer alguma alteração devido à baixa da resistência e a falta de higiene durante essa fase de enfermidade. Os medicamentos podem interferir também na estrutura do órgão dental. Por exemplo, existem antibióticos que vão tingir o esmalte do dente. Durante a administração dessa medicação, na fase de medicação, esses dentes que ainda estão em formação na criança, quando eles aparecerem na boca, quando eles erupcionarem, eles podem aparecer com alguma alteração de cor, de forma. Então isso é um sinal, às vezes, de você falar, naquela idade em que esse dente ainda estava incluso no osso, é uma boa dica de você saber e perguntar para o responsável, ele teve sarampo, ele teve alguma doença sistêmica, porque esse dentinho estava lá dentro do osso e pode ter sofrido alguma alteração com a medicação. Isso é muito bom para demonstrar o teu conhecimento quanto à evolução dental da criança. Identificando a fase de erupção dental, da esfoliação precoce ou não, porque muitas vezes a criança está em fase escolar e ela tem uma idade dental menor do que o coleguinha na mesma sala, mas o coleguinha já tem uma idade dental mais precoce. E ele pode estar com o dentinho já molinho. Então, muitas vezes a criança quer imitar o coleguinha e ele mesmo amolece o dente. Então, prestar atenção, se esse dente que vai esfoliar, que vai cair, que vai trocar, que está molinho, foi por conta de alguma interferência externa, de ver algum coleguinha, ou se realmente ele está na fase correta de esfoliação. Isso também depende da informação que você vai passar para os pais, para eles ficarem atentos quanto a isso. Mostrando uma boa radiografia, você demonstra também um conhecimento na fase de esfoliação do dentinho da criança. A identificação do tipo de tratamento necessário para cada paciente dependendo do quadro de saúde. Então, cada tratamento vai ter um protocolo e uma terapia específica para aquele paciente, dependendo de qual terapia oncológica ele está fazendo. Como tratar pacientes oncológicos na odontologia? Os pacientes infantis em tratamento de câncer, na sua maioria, estão inseridos nos protocolos terapêuticos de leucemias. As leucemias estão enquadradas em câncer hematológico. Eles são um tipo de câncer mais comuns que acometem pacientes pediátricos entre 0 e 18 anos. Esses protocolos, eles são muito agressivos e eles causam vários efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, pela baixa idade do paciente, quando ele inicia o tratamento oncológico, podem interferir na forma, na localização ou na falta do dente, porque a formação dentária, ainda no paciente de 0 anos, é muito precoce. E essas medicações podem interferir quando esse paciente, aos 13, aos 12 anos, chega no seu consultório odontológico para um tratamento de alguma outra doença, ou cárie, ou colocar um aparelho ortodôntico, alguma coisa, e se você não tiver feito uma boa anamnese, sabendo que esse paciente lá na infância foi um paciente oncológico, você muitas vezes pode mascarar um diagnóstico em que você, na sua anamnese, não perguntou se esse paciente fez tratamento oncológico. Então, a importância de se fazer uma boa anamnese para saber da odontogênese, ou da genesia, da coloração dental, depende de você saber se esse paciente lá na infância teve um tratamento oncológico. Quando esse paciente chega no teu consultório com alguma falha de formação, ou de dente, ou de algum órgão dental, ou mesmo de mucosa, uma hiperplasia, ou uma xerostomia, que é a diminuição muito da saliva, e você muitas vezes não perguntou, você como profissional não perguntou ou não se informou se ele fez um tratamento oncológico, você pode traçar um planejamento diferente daquele que seria para um paciente oncológico.
ou mesmo durante o tratamento, você saber, tratamento antineoplásico dessa criança, você saber que naquele momento, aquele paciente está tendo uma terapia de imunodepressão, de diminuição de imunidade, né, baixa de plaquetas. Então, você tem que saber em que fase de tratamento oncológico está esse paciente que chega no seu consultório, para você traçar o seu planejamento e você saber como interferir no tratamento odontológico, no cuidado odontológico desse paciente. O câncer infanto-juvenil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais, o que pode ocorrer em qualquer lugar do corpo. Diferente do câncer de adulto, o câncer infanto-juvenil geralmente afeta as células do sistema sanguíneo e dos tecidos de sustentação. Com isso, com essa informação, o seu tratamento vai ser diferenciado de um paciente que não está em tratamento de câncer. Então você tem que saber qual é o tipo de câncer que essa criança tem, que tipo de protocolo que ela está recebendo, que tipo de quimioterapia, de radioterapia que ela vai fazer. Dificilmente uma criança tem um câncer de massa, né, de volume. Os cânceres infanto-juvenis é muito mais comum a leucemia. Existem os cânceres que são de massa, de tumores, né, ósseos, oculares, ou de outros órgãos, e que muitas vezes são tratados com a cirurgia e depois com a quimioterapia ou a radioterapia, ou as 3 terapias juntas. Então é muito importante que você saiba qual é o tipo de câncer que essa criança está tratando. Por serem predominantemente de natureza embrionária, esses tumores na criança e no adolescente são constituídos de células indiferenciadas, o que geralmente proporciona melhor resposta aos tratamentos atuais. Então, o tratamento de câncer hoje evoluiu bastante, mas é muito importante você saber entrar em contato com o médico para que essa terapia conjunta do cuidado odontológico e da terapia com o médico oncologista seja feita de forma a não serem conflitantes, e sim serem adjuvantes e que essa criança seja bem tratada e com sucesso. Então existe o câncer hematológico e existe o câncer tecidual. É diferente uma terapia da outra. Com isso, os efeitos colaterais na boca da criança também vai ser muito diferente, vai ser diferenciado. Dependendo do tratamento, do protocolo e da terapêutica, essa criança vai sofrer efeitos colaterais que pode vir desde uma xerostomia até uma mucosite nível 4 em que ela não consegue se alimentar e tem que ser entubada. Então é muito importante você acompanhar, fazer a adequação bucal dessa criança antes do início da terapia. Essa criança deve ser encaminhada para um dentista capacitado em tratar crianças em terapia antineoplásica, para que ela faça a adequação bucal. O que é adequação bucal? É você olhar toda a cavidade bucal, retirando focos de infecção, retirando dentes que estão em fase de esfoliação, de troca de dente, não deixando placa dental ou qualquer meio patogênico auxiliando na higienização. Você faz uma adequação bucal na criança para que depois ela inicie o tratamento oncológico. O cuidado odontológico, a responsabilidade do dentista é antes da terapia, durante a terapia e depois da terapia também. Então, o acompanhamento e o cuidado odontológico da criança em tratamento de câncer dura muito tempo. Até porque essa criança muitas vezes fica de 3, 4, 5, 6 anos, às vezes, fazendo uma terapia antineoplásica. Então, o cuidado odontológico tem que também acompanhar essa criança, porque vai diminuir fatores em que são comorbidades. Hoje nós sabemos que 80% dos óbitos em crianças que fazem tratamento antineoplásicos acontecem por foco dental e não pelo câncer. E o dentista é responsável para cuidar disso. Então, 80% de crianças que nós perdemos, não perdemos pelo câncer, e sim perdemos por infecção ou algum foco dental na boca. Então, nós temos como dentistas a responsabilidade de acompanhar
essas crianças no nosso consultório, identificarmos, fazermos a adequação bucal, identificarmos qual é o melhor tratamento para essa criança e fazer o acompanhamento durante o tratamento e após o tratamento antineoplásico. Então, nós fazemos o acompanhamento desde o diagnóstico até a remissão do paciente. Nós temos que prestar muita atenção no hemograma dessa criança para que ele não fique refém desse quadro de imunodepressão e de possível sangramento e de queda de plaquetas, fazendo a adequação bucal, uma prevenção de efeitos colaterais durante a radioquimioterapia é muito importante. Isso faz parte do tratamento de uma criança que quer alcançar a cura e o tratamento da quimioterapia e da radioterapia sejam eficazes. Uma criança que tem uma doença bucal, pelo efeito colateral da rádio da quimioterapia, ela não responde bem, porque ela tem que parar muitas vezes a quimioterapia e a radioterapia por algum foco dental, pela mucosite. Então, nós somos responsáveis para o prosseguimento da terapia antineoplásica e interferência na saúde da criança como um todo. Nós temos que ter muito cuidado na janela terapêutica para ter o cuidado odontológico. O que é a janela terapêutica? É aquele momento em que a criança está com uma imunidade estável. Então, muitas vezes, nós não podemos atender uma criança que esteja com foco dental, por exemplo, porque ela está com uma baixa imunidade. Mas hoje nós temos a terapia da ozonioterapia, que é um procedimento terapêutico que não precisa guardar uma janela terapêutica para a criança. Você pode iniciar a ozonioterapia medicinal odontológica, desde o diagnóstico, durante o tratamento e após o tratamento. É indiferente a janela terapêutica na utilização da ozonioterapia, diferente da odontologia tradicional, que precisa ter uma janela terapêutica para atender esses pacientes. Então, resumindo, paciente infantil que tem o diagnóstico de câncer, o primeiro procedimento tem que ser cuidados odontológicos. Isso vai interferir no tratamento terapêutico do câncer. Muito obrigada, meu nome é Joseni Coimbra, eu sou odontopediatra e faço ozonioterapia odontológica.